e destruir a influência cósmica na minha alma. Eu declaro que uno o meu espírito ao espírito do operador de milagres. O mesmo espírito que ungiu Jesus de Nazaré. Eu te chamo. Eu te invoco. Eu me conecto a você. Precioso Espírito Santo. Muda a minha sorte. Muda as minhas emoções. Muda o meu estado mental. E me revela lugares do mundo espiritual que até hoje nunca me foi revelado. Em nome de Jesus. Amém. Você consegue entender a oração que você acabou de fazer? Essa noite eu vou ser bem objetivo na palavra, mas o objetivo dela é abrir cadeados na nossa mente, para que possamos ter tempo de render o nosso espírito à operação do Espírito Santo de Deus. E eu sei que Deus vem em resposta a um coração quebrantado e a um espírito contrito. Eu sei que Deus vem em resposta a uma pessoa com fome e sede. A parte mais assustadora, que as pessoas às vezes que frequentam igrejas e são religiosas não entendem, é que Deus não vai operar na vida delas porque há uma necessidade. Deus vai operar na vida dessa pessoa se, apesar da necessidade, ela invocar o Senhor. Diga para quem está do seu lado: aprenda a invocar a presença de Deus. Mas nós temos uma cultura religiosa. A nossa mãe nos ensinou assim, a nossa avó nos ensinou assim, o nosso pai, o bisavô, o tataravô, o cachorro, o papagaio, o periquito e o gato nos ensinaram assim, de que Deus está em todos os lugares. Verdade ou mentira? Verdade. E de fato, Ele está. Ele é presente em todos os lugares. Então como é que você está dizendo, pastor, que eu tenho que invocar a presença de Deus se Deus está em todos os lugares? Já parou para se perguntar essas coisas? Como é que eu vou invocar a presença de Deus na minha vida se Deus está em todos os lugares? Em cima da folha de bananeira, no metrô, no carro, no porão, no telhado da casa e na chaminé do Papai Noel. Existe uma presença manifesta com glória. E existe uma presença geral. Quando o salmista diz que Deus é todo presente, diga comigo, onipresente. O salmista também diz que Deus é todo conhecedor, sabido. Diga, todo onisciente. E o salmista também diz que Deus é todo onipotente, ou seja, todo poderoso. Aí agora você olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: grande coisa. Deus é todo poderoso, todo sabido, todo presente. Grande coisa. Se esta grandeza de Deus não se tornar real na minha vida, é apenas poesia judaica. É apenas retórica da religião. É apenas extinção de linguiça. Massagem no ego de fariseu e religioso, frequentador de igreja, beato, neurótico. O que muda exatamente é isso. Aqui, apesar dos meus pecados, eu experimento Deus. E eu quero te dizer uma coisa que a religião nunca teve coragem de te dizer. Apesar dos teus pecados, dos meus pecados, das nossas iniquidades, nós podemos experimentar Deus. Numa dimensão mais profunda, numa dimensão mais íntima, num nível pessoal. Você conhece o seu patrão, sim ou não? Não. Você já ouviu falar que ele existe? Sim. Você desconfia de onde ele mora? Mas você entra na casa dele, abre a geladeira e come iogurte? Assim é a nossa relação com Deus. Existem pessoas que existe Deus. Eu sei que Deus existe. Deus é poderoso. Eu creio que Deus é poderoso. Deus sabe de tudo. Eu sei que Deus sabe de tudo.
Não dá para esconder nada, nem de Deus. Eu sei que não dá para esconder nada, nem de Deus. Deus é amor. Eu sei que Ele ama. Eu sei que Ele é amor. Subjetivo, distante. Aí eu pergunto, você já experimentou o amor de Deus? Não. Nunca experimentei o amor do meu pai? Nunca experimentei o amor da minha mãe? Nunca experimentei o amor do meu marido, da minha esposa, do meu filho, do cachorro, do gato, do papagaio, do periquito, seja lá de quem for na sua história de vida? Como é que eu vou experimentar e saber que Deus me ama? Fui estuprado, fui molestado, fui roubado, fui escravizado, caí na mão de um monte de safado que fez uma série de coisas, que somatizou, acumulou, depositou na minha alma ódio, raiva, vingança, mecanismos de proteção, mecanismos de preservação, mecanismos de sobrevivência. Acredito que Deus ama. Acredito, mas nunca experimentei esse amor. Acredito que Deus é poderoso, porém na minha vida não lembro desse poder ter se tornado relevante, íntimo, individual. Não duvido que Ele saiba de todas as coisas, mas eu acho que Ele sabe que eu estou lascado e está nem aí para o meu problema. Deve estar com o e-mail dele muito cheio na caixa postal, muitos e-mails para responder, não teve tempo de ler o meu ainda. O celular de Deus, para mim, vive sem sinal. Para você funciona, mas para mim não. E isso faz com que as pessoas entrem com o seu espírito e com a sua alma em túneis do inferno. Nós vamos ler um texto onde o salmista Davi, depois dos seus pecados de morte, homicídio, adultério e circunstância de aborto de Betseba, ele entra numa caverna, ele entra numa prisão. Essa prisão ela não é física, ela é emocional e espiritual. E você sabia que o mundo espiritual tem duas coisas basicamente? Ou o mundo espiritual ele tem túneis que nos prendem ao inferno. Diga, túneis. Ou o mundo espiritual tem escadas que nos levam ao céu. Não é um túnel, são muitos túneis que podem nos aprisionar emocionalmente ou espiritualmente ou inframundo, ao mundo inferior. Mapear, encontrar e fechar esses túneis é a função da igreja, ou deveria ser. A igreja avivada, a igreja apostólica, a igreja profética, a igreja que está mais comprometida com o povo do que consigo mesmo. E também não é uma escada para os céus, são portais celestes que nos conectam aos céus. Parece uma linguagem meio esotérica essa que eu estou falando contigo, mas não é. Gênesis 28 fala de um homem chamado Jacó. E sabe o que significa a palavra Jacó? Diga para quem está do seu lado, enganador. O currículo de Jacó era sinistro, tão comprometido quanto o seu e o meu, tão sujo na foto quanto todos nós outros. Roubou a bênção de primogenitura do irmão Esaú. Na verdade, Esaú vendeu, mas por oportunismo e manipulação ele tomou a bênção. Fugiu, porque senão Esaú ia dar o couro nele. E agora, ele tem um encontro com Deus, apesar das suas misérias, dos seus pecados, dos seus fracassos pessoais. Ele tem um sonho, nesse sonho os céus se abrem. Tudo que você quer essa noite, quando você vem aqui, é o quê? Que os céus se abram. A cura entra no teu fígado, no teu coração, no teu pâncreas, na tua coluna, no teu rim. Esse amor que você sabe que Deus tem, mas que você está à procura de experimentar num nível íntimo e profundo, se descortine, se revele, se manifeste. Ou qualquer outra coisa. A opressão, a depressão, a angústia, seja lá o que for. Se manifeste dos céus na terra. E quando ele vê os céus abertos, ele vê uma escada. E por essa escada acontecem duas coisas interessantes. Primeiro sobe anjo. E depois desce anjo. O raciocínio teria que ser inverso, não teria? Pela lógica da religião, primeiro teria que descer anjo, para depois subir anjo.
Mas não é assim que acontece no mundo espiritual. Diga, primeiro